noite. Então, né, é meio complicado fazer essa midrash aí, porque o conhecimento... Aí, ó. Aí, coisa linda. A midrash, ela tem que ter um conhecimento, pra mim, um pouquinho mais que eu não tenho ainda, né? Mas eu fui fazendo e tal, e aí... Não tem nada que chamou muito a minha atenção, mas o que eu reparei, assim, é que Jacó, né, significa aquele que pega o calcanhar, que ele é meio traiçoeiro, assim, e aí eu percebi depois que Rebeca, a mãe dele, também teve umas atitudes assim. Aí eu fiquei pensando assim, ai, gente, galerinha traiçoeira aí e tal, e fiquei pensando o que isso vai significar, ou não sei, alguma coisa assim. E não foi muito além disso não, e a Drash, né, a relação com outro versículo, eu pensei em Caim e Abel, que Esaú e Jacó, Esaú chegou uma hora que ele queria matar Jacó, aí eu relacionei com Caim e Abel. Mas foi isso, a revelação ainda vai vir aqui no estudo de hoje, entendeu? Mas foi isso aí só. Boa noite. Como estamos? Então, sobre a passagem de hoje, para quem não leu aí, qual que é, na verdade? Gênesis 25, né? Isso aí. E aí o que eu acho que ficou mais forte assim para mim foi o fato de... Eu vou tirar aqui, eu acho... Para mim, eu acho que o que ficou mais marcante foi o fato de que Esaú, ele trocou o que era eterno, né? O que a bênção de Deus, a dádiva, o que Deus, ele lê tudo? Tá, peraí. Minha cabeça, ela tá meio... que eu queria falar também outras coisas sobre o batismo, né? Dar um testemunho aqui, eu já tinha conversado com o Igor, mas vamos lá então aqui focar no estudo. Eu estou abrindo aqui, peraí. Pode só falar sobre o soul também. O soul, a ideia é falar sobre o soul, no sentido de a conclusão dele. Então, a minha conclusão é basicamente essa, que Jacó, ele tinha essa pegada meio traiçoeira aí, como foi citado, né? E aí ele meio que enganou o seu irmão Esaú, e eu acho que Esaú, um pouco na inconsciência, um pouco ali na inocência, ele acabou trocando o que era do reino, o que era de Deus, né? O que era uma promessa ali da eternidade, por algo passageiro, por algum prazer ali da carne. E aí eu acho que o desdobramento disso nós vamos ver também aqui no decorrer do estudo. Mas basicamente a conclusão que eu peguei foi essa, para a gente estar atento, né, para não cometer esse tipo de erro, né? Talvez por uma inconsciência ou uma inocência mesmo. E aí deixar as coisas do reino, as coisas de Deus, serem desprezadas, né? Que foi o que ele fez. Então, agora vamos lá, né? A parte emocionante. Esse final de semana a gente teve aqui o batismo na nossa igreja e eu tive a oportunidade e né, assim, a bênção de ser uma das pessoas batizadas. Assim, a ficha ainda está caindo, né? Foi algo muito emocionante e que, sem sombra de dúvidas, me marcou e que foi uma ponte assim, na minha vida. E aí eu gostaria, assim, de, primeiramente, agradecer, né, a Deus, mas também agradecer aqui a nossa igreja, agradecer os nossos pastores, né, pessoal que organizou, que fez isso acontecer. E dizer o quanto que eu estou realmente me sentindo, assim, um novo homem, né, uma nova pessoa, o quanto que...
agora parece que eu estou entendendo o que é esse chamado de ser filho de Deus, sabe? E o quanto que antes a gente falava, né? Eu falava e tal, e a gente meio que sabia assim disso, mas depois que eu fui batizado e quando Deus começou a confirmar as coisas, por exemplo, teve um arco-íris lá, né? Que foi assim, a aliança foi realmente feita e isso foi muito forte, me marcou demais. Então, eu percebi que Deus ele é suficiente e sabe, e isso trouxe uma paz no meu coração. Trouxe uma segurança para assumir os riscos, para assumir as responsabilidades. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu vim buscando muito assim, por essa conexão, por Deus, né, de uma forma assim, completa, assim, integral, né? E aí foi o que está vindo no meu coração é essa sensação de que eu posso descansar agora, sabe? Que eu posso seguir tranquilo, que Ele está comigo, e isso está me dando uma força tremenda e uma motivação de continuar e de servir e de refletir o caráter dele e de amar o próximo e de mergulhar cada vez mais nas coisas do reino. Tem sido assim, esses últimos dias que eu estou entendendo isso tudo e estou conseguindo elaborar, né? Porque tem sido muito forte. Eu estou aqui com o meu caderninho e aqui com um bloco de notas. Não quero delongar muito, mas é isso, né? Assim, eu anotei que João, versículo 3, né? Vedes que grande amor o Pai nos tem concebido, de sermos filhos de Deus, o que realmente somos. Isso me veio como um tapa na cara. E aí, assim, a vida passou a fazer mais sentido, né? E é isso, né? Então, assim, estou muito feliz, só tenho a agradecer. E o que eu puder fazer também para a gente como igreja, como coletivo, eu quero fazer, eu quero estar cada vez mais engajado. Vamos ver se a gente consegue transformar, né, a nossa vida, transformar aí a vida das pessoas que a gente ama, ajudar o próximo, engajar nos projetos sociais, engajar aí no nosso autoconhecimento, na nossa fé, nos aprimorar como homem, como mulher, mas principalmente como filhos de Deus, né? Assim, cara, essa identidade de sermos filhos de Deus, para mim, ela é libertadora mesmo, assim, porque antes eu ficava querendo me entender, assim, o que de fato eu sou, quem eu sou. Eu sou o Gustavo da psicologia, eu sou o Gustavo da yoga, eu sou o Gustavo do floral, eu sou o Gustavo, filho do meu pai, que é dono de oficina. O que eu sou? Para onde que eu estou indo? Né? E isso tudo veio assim com propósito, sabe? Com identidade, com direcionamento, enfim, com Deus no coração e essa aliança com Ele. Então, assim, me marcou muito e eu estou muito, muito feliz. Então, só para dar uma finalizada assim também, eu quero lembrar para todo mundo, né, que segunda-feira que vem é a nossa reunião do Clube do Livro. Então, quem ainda não leu ou quem ainda não terminou, bora terminar, acelera. Isso, exatamente. Assim, né, se todo mundo conseguir ler e terminar a tempo, vai ser ótimo para a gente fazer ali a nossa reflexão de uma forma rica. Mas se não conseguir terminar, não tem problema, não deixa de vir, mesmo se não tiver nem lido. Venha, porque vai ser muito abençoado. O livro é Os Chamados para Criar. Beleza? Então é isso. Jesus nos abençoe cada vez mais. Obrigado. Eu amo muito vocês. Gente, quem mais? Quem mais leu? Vai trazer aqui uma... Luciano? Tô zoando, deixa eu saber. Mais ninguém? Mais alguém? Amém. Eu lembrei quando a gente estava batizando, acho que foi o Kaká. Tem uma não sei se é parábola, mas tem um texto na Bíblia que fala que o reino dos céus é como um cara que era colecionador de pérolas. E aí ele ficava buscando
ficava buscando pérolas, buscando, e ele encontrava, e ele não era suficiente, ele era um colecionador de pérolas. Até que ele encontrou uma pérola, né? E ele vendeu todas as outras, né, para comprar e para ficar com essa pérola, né? Que essa pérola era suficiente. E quando você estava falando isso, depois você olha aí para você ver. E Deus é suficiente mesmo. Amém? A minha contribuição, abre aí, está em Gênesis 26, rapidinho. Gênesis 26. Pode ser a partir do... Pode ser a partir do 10. Então disse Abimeleque: tens ideias do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem e sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Então isso aí é Isaque, filho de Abraão, se enriquecendo muito. E os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado em sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerá e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram sobre ele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o seu Deus, do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você, e abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e seus servos cavaram outro poço. Gente, se eu não me engano, essa porção chama geração, né? Gente, essa porção chama geração. Geração. Eu achei interessante aqui que fala que Deus vai ser fiel a Isaque por causa que Abraão foi uma pessoa que obedeceu no passado. E você é filho dele, você está dando sequência no que Abraão continuou. Começou. E eu lembro do Anderson Bonfim falando que a nossa história está dentro de uma história maior do que a nossa. Existe uma metanarrativa do reino de Deus. A nossa história não tem, eu vou fazer a minha história. Não é sobre nós. Nós não somos os protagonistas do universo. Nós não somos os protagonistas da vida. Deus é o protagonista. Repete comigo: é tudo dele, por meio dele e para ele. Não é sobre a gente, é sobre ele, é sobre o que ele está fazendo. Nós somos meros participantes. Nós nos permitimos ser instrumentos dele para dar sequência em algo que já aconteceu, que já começou, né? A nossa história dentro da história dele. E a gente vê Isaque sendo fiel e dando sequência nisso.
Eu achei muito interessante porque o que os inimigos, os filisteus, depois a gente tem que fazer um estudo sobre os filisteus, quem que eram esses caras e quais eram as estratégias dele. Os inimigos, o que eles fizeram? Eles atacaram Isaac, eles roubaram as coisas que Isaac enriqueceu, eles colocaram uma armadilha para Isaac cair. O que eles fizeram? Acabei de ler, gente, me ajuda aí. Taparam os buracos dos poços que Abraão havia cavado. E aí eu fiquei pensando, será que os poços são apenas para matar a sede? Porque quando eu conversei, eu estava conversando com a Nicole, conversei com outra pessoa também. Não, é para eles no caminho eles poderem beber e tal. E eu lembrei de um cara, o Matheus Andona, eu estava vendo esse professor falar, e ele estava contando uma história de um povo que estava peregrinando no deserto. E aí esse povo estava querendo beber água e tal. E aí os jovens, olha que interessante, os jovens falaram assim, não, vamos ali na cidade, só a gente vai lá rapidão, compra água, pra gente beber água e a gente continuar. Aí o cara, sei lá, um ancião, mais velho, mais experiente, falou assim, não, nós vamos cavar um poço aqui e nós vamos achar água. E aí eles falaram assim, mas por quê? Vai demorar tanto, vai demandar muito mais trabalho, vai demandar mais esforço nosso. Nós vamos, é só ir ali comprar e a gente dá sequência. Aí o mais velho respondeu assim, nós não vamos ser os únicos a passar por aqui. Nós não vamos ser os únicos que vão trilhar esse caminho. Então nós queremos que fique claro qual é o caminho. Para onde estamos indo? Para onde Deus, o que Deus fez antes onde é o caminho? Qual é essa direção? Então, uma das maiores estratégias do inimigo é tapar os buracos, esconder, tapar os poços, né? Não para que eles não consigam beber água, mas para eles não consigam saber, né, o caminho ou algo, né, que foi feito na história, marcas que foram feitas na história. E eu fiquei pensando, o que seria isso hoje? O que é? O que tem que trazer para hoje? O que é isso hoje? O que significa? O que é quando pessoas hoje estão tapando os poços? E o que é hoje ser uma pessoa que tira a terra? Porque depois ele foi lá e cavou os poços novamente, estabeleceu um altar novamente. O que significa isso? E eu não tive uma resposta plena, uma reflexão plena sobre o que significa isso hoje, mas eu lembrei de um texto que eu sempre esqueço, está em Reis, aquele texto que o cara, qual que é? Que o rei manda o povo ir para outra montanha. É Reis o quê? Você lembra? Eu vou explicar o contexto, aí você vem com... Que o povo de Israel costumava adorar a Deus em certa montanha, numa festa específica, num momento específico. Deus estabeleceu isso para cumprir algo dentro do povo. E um rei, na mesma data, no mesmo dia, convocou uma festa paralela a essa para outra montanha, desviando totalmente a rota. Jeroboão e Roboão, os dois filhos de Salomão, tinha a agenda certa e outra agenda errada. Um mantinha a agenda certa e o outro errado. E aí eu hoje, por exemplo, esse papo aí de viver assim, de entregar a sua vida completamente, não é... Isso é para a época lá dos discípulos, não é para hoje, não. Eu considero isso uma tapagem de poço. Não, que isso, para que isso tudo? Que exagero. Você tá preocupando muito com o próximo, Igor. Você está se doando muito. Preocupa mais com você. Proteja o seu. Isso é uma tentativa de tapar um poço. Não, sabe? A parcialidade do evangelho, diminuindo o evangelho, facilitando o evangelho, é tapar o poço. Mas também Jesus fala dos fardos que os fariseus colocavam. Porque o inimigo pode ser tanto o inimigo, ou pode ser o inimigo vestido de Deus. Porque nesse outro exemplo, eram pessoas em nome de Deus apontando um caminho diferente. Por isso tão importante estar junto. Por isso tão importante estar atento, né? O que Deus está falando para seguir no caminho certo. Por quê? A das maiores estratégias do inimigo não é matar, ou enganar, ou roubar, é alterar a sua rota, alterar a rota, tirar, né, tapar o caminho. Então,
Que a gente possa fazer esse esforço para ser como Jesus, um versículo que a gente fala muito: eu faço o que eu vejo o Pai fazer. O que Jesus está fazendo hoje? Por isso, eu considero, né, o Kaká foi uma pessoa que tirou a terra de posse na minha vida. Falei assim: Igor, você está dando toda a sua vida por esse caminho, mas olha o que Jesus disse, olha o que está escrito aqui. Então, por isso de estar junto, sabe? De estar junto e de não, né, se desviar pelo caminho. Então, que a gente possa hoje, né, para essa reflexão, tanto ser pessoas que desentulham, né, que tiram, né, a terra de poços que foram julgados terra, como pessoas que estão cavando poços, né, deixando marcas para pessoas, né? Que marca que a gente quer deixar, né? Nós queremos, quando pessoas chegam, não, olha, aquela igreja lá, aquela igreja se preocupava tanto com o outro. Tem uma pessoa que congregava aqui que não vai congregar mais, e ela chegou e falou assim: olha, mas uma coisa eu aprendi com vocês se preocupam com o outro. Isso para mim foi um poço que a gente cavou na vida dele. Então, é isso. Amém. Eu não vou perder essa vibe do Igor aqui, não. No final eu dou os recados, tá bom? Porque eu acho que o Igor, ele deu uma... Para quem entendeu o que ele falou, eu achei que foi muito bom, cara. Eu achei que ele já abriu um caminho para a gente fazer uma reflexão muito boa nessa sala de aula hoje. A gente está aqui semanalmente estudando a Bíblia, tá bom? E cada semana a gente vai estudar um pedacinho da Bíblia. Então, para quem está vindo pela primeira vez, toda semana é a Bíblia, gente. A gente tem a Bíblia como nosso melhor livro de teologia. E nós estudamos a Bíblia semanalmente. Toda semana a gente estuda um pedacinho dela. Hoje é a história de Isaac. Então acho que o Igor já, para mim, eu até preparei algo aqui, mas assim, eu vou pegar mais ou menos essa rota do Igor. Eu achei que vai dar vai dar algo muito interessante. Eu acho que ele colocou algo aqui, eu vou tentar ampliar um pouquinho o que ele falou, mas eu acho que o que ele colocou já é um caminho muito importante. Primeiro, o nome da porção ser geração. Então, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você sabe o que significa a palavra geração em hebraico? Fala com ela assim: a palavra é totov. Totov, parece o nome do cachorrinho, né? Totov. A palavra é totov. E olha o que significa a palavra totov. Presta bem atenção. Repete comigo. Totov significa uma marca que foi feita no passado, que se perpetua no presente, para abrir uma porta para o futuro. Uau! Sensacional, né? A palavra totov significa uma marca no passado. Nesse caso aqui, quem fez as marcas, quem fez os poços foi Abraão. Mas quem perpetua essa marca no presente? É uma geração. Quem são aqueles que realmente mantêm vivo o caminho que foi aberto no passado? São aqueles que abrem a porta para o futuro, para as próximas gerações. Aqueles que mantêm os poços entulhados, eles prejudicam a próxima geração. Eles fecham a porta para a próxima geração. Quem entendeu isso? Então, o primeiro ponto é isso. É a palavra geração, que o Igor já colocou muito bem aqui. Segunda palavra muito importante, muito utilizada na igreja, muito utilizada no âmbito familiar também. Uma palavra assim, que talvez ela é uma palavra, eu vejo, muito mal usada hoje. Eu vejo uma palavra que foi muito profanada. O seu real significado completamente deturpado. E nessa porção, talvez seja uma das porções mais importantes para a gente restaurar. Tem uma outra porção também que a gente pode restaurar. Mas essa porção, ela para mim, ela é a principal porção dessa palavra, que é a palavra honra. O que é honra para você? Honrar é honrar meu pai, honrar minha mãe. Né? A gente tem honra, né?
É um dos 10 mandamentos: honra seu pai e sua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. É uma palavra muito pesada. E muitas vezes um líder espiritual, ou o pai ou a mãe: você está me desonrando, você não está me honrando. E eu já usaram muito, de uma forma muito equivocada, essa palavra comigo. E uma vez eu perguntei o que é honra. E eu e minha mãe num debate pesado sobre honra, porque nós estávamos num debate. Não, mãe, peraí, não é possível. E eu estava num momento assim que Deus tinha falado comigo, né, algo muito forte sobre a questão da população de rua, aquele negócio todo. E eu e minha mãe estavam num debate teológico pesado, e a gente falou assim: mãe, você teria coragem comigo de pesquisar essa palavra na íntegra? Vamos fazer um estudo? Aí, no estudo que a gente fez, a gente achou assim: obedecer não é honrar, mas honrar também é obedecer. A gente achei legal. Então quer dizer que dentro da honra eu obedeço, mas obedecer não significa que eu estou honrando, porque honrar é muito além do que obedecer. Quem entendeu? O conceito de honra, gente, é um dos 10 mandamentos, é honra. Respeitar. Honrar é respeitar. Não, respeitar faz parte de honrar, mas respeitar não é honrar. Eu falei: caraca, então honrar, obedecer e respeitar faz parte do blend, do mix da honra. Mas honra vai além de respeitar e obedecer. Eu respeito a lei de trânsito, mas eu não honro a lei de trânsito. Eu respeito um cachorro bravo, eu respeito a lei da gravidade, mas não tem como eu honrar a lei da gravidade. Certo? Então honra é algo, é um atributo divino, é um comportamento muito, mas muito além de simplesmente a obediência e o respeito. Por mais que a obediência e o respeito tenha nela o seu valor assim imenso na construção moral de qualquer ser humano. Obedecer, respeitar as diversidades, obedecer, todo tipo de obediência, né? É importantíssimo. Só que muitas pessoas falam assim: você não está me honrando porque eu não estou te obedecendo? Ou você não está me respeitando? Aí a pessoa põe assim: você tem que me honrar. Quantas vezes eu já escutei ela usando a questão da obediência e do respeito com o peso da honra? Aí eu fui pesquisar a palavra honrar. A palavra honrar está totalmente ligada à palavra geração. Olha o que significa, assim, dos significados mais profundos que eu já vi sobre a palavra honrar. Significa, repete comigo: prosseguir a linhagem de quem prosseguiu. Repete comigo: prosseguir a linhagem de quem prosseguiu. Quem eu posso desencavar poço? De quem cavou poço. Tem como eu desencavar, eu desentulhar um poço quem não cavou um poço? Se eu tiver que cavar um poço, então eu não estou desentulhando o poço de alguém, eu estou cavando o poço. Concorda comigo? Então eu estou desbravando. Quem cava poço está desbravando. Quem está desentulhando o poço e quem cavou, eu estou prosseguindo a linhagem de quem um dia cavou aquele poço. Quem entendeu isso? Agora repete comigo: a Bíblia diz: dê honra a quem honra. Como é que eu vou prosseguir a linhagem de quem não prosseguiu? Quem entendeu? Você só pode prosseguir de quem prosseguiu. Essa passagem de Isaac é uma das passagens mais sensacionais. Por quê? Por que eu te falo assim, gente, você viu que eu sou muito fã de todas as porções, né? Mas cada uma tem uma chave.
E eu quero, com muito carinho, e eu queria pedir ao Aspira, o nosso editor de vídeo, toda vez que eu falo a chave, aumentar a atenção para a edição da pílula. Para a gente poder mais ou menos nortear aqui as nossas principais. Eu quero deixar uma chave em cada porção. A chave dessa porção, ela é muito poderosa. Por quê? Por quê? Porque Isaac, ele demonstra o caráter do filho. Biblicamente falando, qual é o caráter, qual é o comportamento de um filho? Se você quer ser filho de Deus, se você realmente quer ser um filho, Isaac é a porção que mais manifesta como um filho se comporta perante seu pai. Tanto que a porção de Abraão, nós ficamos 4 semanas estudando sobre Abraão. Abraão teve que sair de Ur dos Caldeus, de Padã Arã, para Ur dos Caldeus. Abraão teve que passar por Abraão teve 25 anos de processo, e Sara, e Ismael, e blá blá blá. E olha só como a próxima Jacó agora vai ser também 2 ou 3 porções. A porção sobre Moisés vai lá para as 3, 4, 5 porções. Então todos os outros, o único personagem dos patriarcas de Abraão, Isaac, Jacó e José, que é nós só vamos estudar sobre Isaac hoje. Hoje começa e termina a porção de Isaac hoje. A semana que vem a gente não vai estudar mais sobre Isaac. Inclusive já começa a porção sobre Jacó já. Nós já vamos estudar sobre Jacó hoje. Só para você ter uma noção. Isaac é um pedacinho só. Isaac começou, terminou. Em uma porção, Isaac passa por todas as estações, em uma porção. Isso para mim é sensacional, sabe por quê? Meu Deus, como eu gostaria de ser como Isaac, de conseguir simplesmente honrar o que meu pai fez, e não precisar de passar por aquilo que ele passou, porque eu estou desencavando exatamente o que ele já cavou. E eu não preciso ficar inventando roda, porque a roda já está inventada, eu só preciso obedecer e executar. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Isaac é sensacional a porção sobre ele. Por quê? Porque ele, se Abraão é o pai, ele é o filho. Se Abraão entregou o filho para ser sacrificado, ele aceitou seu sacrifício. O atributo ali não é só de Abraão. Papai, cadê o cordeiro? Filhinho, não tem cordeiro. Papai, eu sou cordeiro. Sou eu. Você sabe o que você é. Quem está entendendo? É o caráter de um filho que confia tanto no pai, que entrega a vida na mão dele. Confia. Honra. Apenas prossegue a linhagem. Nós peregrinamos, nos perdemos, dificultamos, sofremos, passamos por tribulações porque nós não temos o caráter de filho. Somos rebeldes, somos donos do nosso próprio nariz, não nos entregamos, não cedemos, temos o nosso próprio projeto, lutamos por aquilo que queremos até o fim. Ele tem que nos vencer. Enquanto ele nos vence, enquanto ele não nos derrota, enquanto as coisas da vida não demonstram para a gente claramente que não é por aquele caminho, enquanto não chegamos ao fundo do poço, e um poço sem fundo, nós não voltamos, nós não regredimos, nós não aceitamos, nós não estendemos a mão, nós não reconhecemos, nós nos humilhamos. Nós temos que entender que Jesus, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele é filho. Isaac representa o filho. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? É sensacional. E o Igor foi falando aqui, e eu não ia falar sobre esse assunto, mas você pode observar, Isaac passa por... Gente, se você quer estudar sobre as estações, nós estamos aqui na Igreja das Estações, a gente sempre mostra o caminho.
Olha só que interessante, assim, só fazendo uma pequena parênteses aqui. Olha que interessante. Jesus, ele de 0 a 30 anos de idade, ele se preparou. Como eu disse no acampamento, Jesus não só morreu por você, ele viveu por você. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e assentou à destra de Deus por você. E muitas vezes nós celebramos a sua morte, mas nós devemos celebrar a sua vida. Ele cresceu em graça, sabedoria, estatura perante Deus, perante os homens. Jesus, ele passou por toda a sua adolescência. Ô gente, se entregando. Ele passou por toda a sua infância, se entregando. Com 13 anos, no seu bar mitzvah, ele estava ensinando já na sinagoga. O grau de entrega de Jesus é absurdo. Ele não titubeou, ele não fez curvas, ele foi muito assertivo. Ele já tinha muita convicção. Eu lembro da minha adolescência, sangue de Jesus tem poder. Da vida do meu pai, tadinho, da minha mãe. Você está ficando doido. Eu oro todo dia para meus filhos não ser igual eu fui para meu pai e minha mãe. Tribulação total. Vai ser cabeça dura lá longe. Por eu desenvolver a consciência. Eu, assim, graças a Deus, com 18, 19 anos, eu já estava assim, não, perdi Jesus. Perdi. Se eu continuar, eu vou me matar. Perdi. Para onde que eu tenho que ir? Me leva. Eu sou a minha maior ameaça. O que eu tenho que fazer? Graças a Deus que eu tive um insight rápido, que senão não durava muito, não. Então Jesus, com 30 anos, ele estava pronto, gente. Ele estava pronto. Ele não estava pronto para começar um empreendimento, não. Ele estava pronto para mudar o mundo. Em 3 anos, ele não só mudou o mundo, como ele preparou discípulos. Em 3 anos, ele levou os caras de Páscoa a Pentecoste, as 4 principais estações que, normalmente, estatisticamente falando, os outros personagens bíblicos gastaram de 20, 30, 40 anos para chegar. Ele levou os caras em 3 anos. E tudo que eles falaram para os caras era: anda no que eu estou ensinando vocês. Esse aqui é o caminho. Venha para o caminho. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Eu vou te ensinar a passar pelo caminho dos poços. Gente, se você estudar aqui, cada poço desse é uma estação. Você pode observar que o quarto poço praticamente é Pentecoste. É quando Deus fala com ele. Gênesis 26, no capítulo... Gênesis 26, no capítulo 24, na mesma hora lhe apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu estou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Pronto, aqui é Pentecoste. Aqui ele já está na 4ª estação. Se você pegar anteriormente, são 3 poços, né? Um esqueci o nome deles. É como se Isaac ele entrasse em pães asmos, primícias, em Pentecostes, cavando os poços que o pai dele tinha de antemão, anteriormente cavado. Então, tudo que ele fez foi prosseguir linhagem de quem prosseguiu. Isso que eu quero deixar para vocês hoje aqui, eu quero fazer essa reflexão, que a ideia de honrar significa prosseguir linhagem de quem prosseguiu. Então, Abraão, gente, se a gente fizer aqui uma linha do propósito de Deus, imagina que a gente está aqui desenhando uma linha do propósito de Deus. A sociedade como um todo, ela passa, as pessoas, as gerações, ora elas se aproximam muito dessa linha, ora elas ficam muito longe dessa linha.
Tem um texto em 2 Crônicas, será que eu vou conseguir lembrar qual é o texto certinho? Eu vou procurar para vocês, que é a vida do rei Ezequias. A Bíblia fala, eu sei de qual o texto, fala assim, ó: reinou o rei Ezequias 25 anos em Jerusalém, segundo o seu pai Davi. Esse texto para mim ele é uma chave. Por quê? Porque o rei Ezequias ele se tornou rei a partir dos seus 25 anos, presta bem atenção. E a Bíblia fala que o rei Ezequias reinou, acho que por não sei quantos anos, segundo o seu pai Davi. Mas se você estudar esse texto, você vai descobrir em 2 Crônicas ou 1 Crônicas, no capítulo 28, e esse está no 29, por exemplo, que quem era o pai de Ezequias não era Davi, era Acás. E a Bíblia fala que Acás tinha profanado o templo. A Bíblia fala que Acás tinha feito tudo que era contra o que Deus tinha pedido ele para poder fazer. Então a Bíblia fala que Ezequias não fez tudo segundo seu pai Acás, porque na linha do propósito era como se Davi tivesse feito algo que realmente estabeleceu uma geração que buscou a face de Deus, uma geração que realmente fez a vontade de Deus, e depois Salomão continuou e depois começou uma queda. E olha que interessante, o rei Acás foi um dos reis que mais profanou, que mais saiu da linha do propósito. Então não tem como você prosseguir a linhagem de quem não prosseguiu. O rei Ezequias, o que ele fez? Ele tentou voltar para a linha do propósito, segundo seu pai Davi. Ele tentou prosseguir a linhagem de quem tinha prosseguido. Quem entendeu isso? Compreende isso? Por isso que é muito importante a gente entender hoje que Jesus é essa marca que foi feita no passado. Ele é como se fosse o nosso pai. Se para Ezequias Davi era a última marca, Jesus é essa marca que foi feita. Então quando você escuta as palavras de Jesus e você interpreta de uma forma fundamentada na sua tradição familiar, nós temos que tomar muito cuidado, que pode ser, como o Igor colocou muito bem aqui, que você não esteja desentulhando os poços que Jesus cavou para nós. E eu vou te falar uma coisa, nós não estamos desentulhando esses poços, pelo contrário, nós estamos ignorando esses poços que ele cavou, com uma promessa de morar no céu, com escapismo, com uma falta de responsabilidade, de honrar e de prosseguir aquilo que ele começou aqui na terra. Nós temos a soterologia, a ideia de salvação, como o centro da nossa estrutura de fé. Nós não queremos desencavar esses poços. O Igor colocou muito bem isso. De que forma? Nós estamos desencavando esses poços? Você tem coragem de ler a Bíblia como a Bíblia realmente é? Você tem coragem de ler as palavras de Jesus e as interpretá-la como ela realmente é? Isaac, ele fez exatamente o que o pai, por mais absurdo que fosse, meu filho, eu vou te sacrificar. Ele aceitou. Hoje, se a gente dá uma palavra pesada para a igreja, as pessoas falam, nossa, na igreja minhas palavras são muito pesadas, as pessoas pensam que a gente, pelo amor de Deus, diante de Deus, gente, nós estamos lendo a Bíblia. Não tem como a gente diminuir ou remover das Sagradas Escrituras o peso que ela tem de responsabilidade. Senão, nós estamos pregando um outro evangelho. Nós estamos pregando um evangelho mais facilitado, mas que não vai ter resultados espirituais. Por quê? Porque nós vamos raliar a verdade de Deus. E uma das coisas que Deus ele quer de uma geração são aqueles que buscam sua face. Aqueles que estão olhando para os seus olhos. Aqueles que estão sem máscaras. Que estão olhando para Deus como Ele é. Estão deixando ser vistos por Ele.
como você realmente é. Uma geração que não tem filtro, uma geração que não tem máscara, uma geração que está com seu peito aberto, falando: vem Jesus, faça a sua vontade. Uma geração que não está pedindo a Deus para entrar nos seus propósitos, nos seus planos, mas uma geração que está indo em direção ao plano de Deus. Isaac é isso. Isaac é um cara que foi, obedeceu, honrou, prosseguiu linhagem, tocou a bola e a vida que segue. Estão compreendendo isso? Quem está entendendo isso? Presta bem atenção. Eu quero fazer uma midrash importante com vocês. O Gugu, ele colocou, vocês falaram aqui sobre a questão de Rebeca, por exemplo, né? Que foi a esposa de Isaac. E também sobre Jacó ser aquele que estava segurando no tornozelo, né? Ou então um usurpador. Gente, uma das coisas que nós precisamos entender quando a gente for ler a Bíblia, e a gente precisa aguçar o nosso coração, simultaneamente no mundo naquela época estavam acontecendo muitas histórias, concorda comigo? Quem relatou essa história foi Deus. A Torá é um livro inspirado por Deus, escrito por Deus. E de todas as histórias que Deus poderia relatar nas Sagradas Escrituras, ele escolheu essa história dos filhos que estavam brigando dentro do útero da sua mãe. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora. É muito importante. Então, observe comigo. Por que Deus relatou essa história? Para demonstrar que Rebeca, ela não tinha caráter e que ela estava usurpando, ou que Esaú era um usurpador? Não. Deus mostrou essa história para demonstrar que existem dois tipos de pessoas. Aqueles que deixaram ou que se permitiram ter uma natureza vulnerável, aberta ao seu projeto, e aqueles que se fecharam completamente e priorizaram um prato de lentilha em vez de uma primogenitura. Existem essas pessoas o tempo todo no nosso cotidiano. E essas pessoas não nascem assim, elas se tornam assim. Por mais que nós podemos até atribuir a uma questão de nascimento ou de predestinação, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Deus está mostrando um pequeno retrato de como a sociedade é. Desde Caim e Abel, existe quem abre seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Existe aqueles que querem que Deus entre no seu projeto particular. Existem as pessoas que são carnais, que são pessoas extremamente preocupadas com comer, com beber, com vestir. Cacá, mas o que tem isso de errado? Gente, nós estamos falando aqui, não tem nada de errado você comer, beber, vestir. A questão é o seu coração coloca isso como prioridade máxima na sua vida, ao ponto de você ignorar o que Deus quer fazer na sua vida para você garantir ou ter segurança, porque você tem medo. Então isso pode sim intoxicar a sua fé e você ser uma pessoa extremamente afetada por esses ídolos que você construiu no seu coração. Isso é claro, é óbvio. Jesus, ele diz: não tem como você servir as riquezas e a mim ao mesmo tempo. Gente, vira para essa pessoa e fala assim: sabe o que o Cacá está falando? Foi Jesus que falou. Sabe, foi Jesus. Se você quer desencavar os poços que ele cavou, saiba de uma coisa: o único rival que ele apresentou real na Bíblia, que ele falou assim: olha, eu sou poderoso, mas esse também é poderoso, e não tem como agradar os dois, ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou vai agradar o outro e desagradar o outro, é as riquezas. Pronto. É isso existe. E Jesus falou: cuidado, porque isso pode roubar o seu coração, isso pode tirar de mim.
E eu tenho ciúme de você. Eu não quero te perder para ninguém. E as riquezas têm poder de te roubar completamente, te consumir. E te dar um propósito de vida, ao ponto de chegar no final da sua vida e você ter agitado tesouro, agitado celeiros, cheio de coisas, e dizer assim: estou tranquilo, vou dormir, porque agora possuo tudo que preciso. Tolo! Mal sabe você que hoje mesmo eu posso pedir a sua alma. E para onde vai toda a sua riqueza? Eu sou o dono da vida. E eu comprei a sua vida com sangue. E não estou disposto a vender e nem negociar nem um fio do seu cabelo. Porque você é meu e eu sou seu. Isso é profundo. Isso é amor de verdade. Isso não é esse amor falso que o mercado vende. Isso é amor eterno. Isso é aliança eterna. Isso é amor capaz de dar a vida por você. Isso é segurança verdadeira. Ô, gente, isso é muito poderoso. Agora, Cacá, tem que comer. Gente, come, bebe. Fica feliz. Mas fala: o meu coração é de Jesus. É só isso. Não põe em xeque. Se eu tiver que perder tudo, eu perco tudo, mas eu não perco Jesus. É isso. É exclusividade. Santo não é separado, é exclusivo. Porque santo, muitas vezes, os gnósticos, santidade é aqueles caras que ficam nos mosteiros, né? Não! Santo não é ser separado apenas. Santo é estar no meio do mundo, mas ser dele. Eu não vou tirar vocês do mundo. Mas eu vou fazer vocês brilhar no mundo. Para que o mundo veja que eu estou em vocês. O homem e a mulher, se o relacionamento do homem com a mulher fosse Jesus com a igreja, se santo é ser separado, então a mulher tinha que fazer com o homem igual a João de Barro faz com o João de Barro. Faz uma casinha, tranca lá dentro, fecha a porta com barro e deixa ele morrer lá dentro para não ficar com ninguém. Tem umas irmãs de João de Barro que queria fazer isso. Tô brincando, não existe isso aqui. E vice-versa, né? Os irmãos João de Barro também. Mas não, ser santo não é ser separado, é ser exclusivo. Não importa onde você esteja, você é dele. É isso. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar com qualquer pessoa, mas você pertence a alguém. O seu coração tem um dono, e somente a ele você adora, e somente a ele você presta um culto. Isaú, estou com fome, me dá sua primogenitura. Tá bom, me dá um prato. Jesus, 40 dias sem comer. Satanás, transforma a pedra em pão. Não só de pão verá o homem. A diferença: alguém valoriza algo mais do que o outro. Alguém valoriza a palavra de Deus mais do que a comida depois de 40 dias sem comer. E alguém despreza a primogenitura na primeira oportunidade de ter um prato de comida. É diferente. O que Deus está mostrando? Que Jacó é um usurpador? Não. Porque tem quem faça qualquer coisa para estar onde Deus mandou estar. Ainda que tenha que fazer umas falcatruazinhas ali. Isso que Deus está falando. Tem perseguidores de Deus. Tem aqueles que vão atrás de Deus. Tem aqueles que realmente querem estar no meio, no centro da vontade de Deus. Quem falou que era o outro, que era o escolhido, foi Deus que falou para Rebeca. E ela não usurpou, ela ficou apavorada. Como é que eu vou fazer isso? Ela arrumou um jeito de fazer o que Deus mandou ela fazer, gente. Arruma um jeito de fazer o que Deus mandou você fazer. Arruma um jeito, gente. Quando Deus mandou eu cuidar da população de rua de Contagem, eu tive que arrumar um jeito. Foi tudo certo que eu fiz? Eu acho que não. Eu já fiz um gato de luz.
de água, porque tinha que tomar banho, velho. A compadre porém arrancou o negócio, tudo, e a cebica. Aí não teve mais jeito. Mas eu estava ali fazendo a vontade de Deus. Gente, entende uma coisa. Eu prefiro olhar dessa forma. Deus está demonstrando, existem aqueles que vão fazer de tudo para fazer a minha vontade. Moralmente falando, beleza. Pode ser que nossos padrões morais não permitem que a gente... Mas a Bíblia, eu não acho que a Bíblia está falando só de um coração de um homem que usurpou. Está falando de uma mãe que Deus falou com ele sobre seu filho e sobre o desejo de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Aquele homem foi o pai da nação de Israel. Não era uma coisa simples. Era algo muito complexo. A Bíblia fala que Deus está passando os seus olhos sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores. Procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Assim como Deus procurou entre Jacó e Esaú, entre Caim e Abel, entre Nimrod e Abraão. Deus está procurando aqueles que realmente querem estar no centro da sua vontade. Aqueles que têm disposição de descavar os poços. Aqueles que têm disposição de andar no caminho. Ô, gente, que geração medíocre que nós somos hoje. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. Eu nunca imaginei que seria tão rápido. Como as pessoas têm criado desculpas para não amar. Para fazer a vontade de Deus, eu estou todo certinho. Para fazer minha vontade, eu faço qualquer coisa. Não é verdade. Muda aí. Gente, vou fazer o seguinte. Tira fazer a vontade de Deus. Põe fazer a sua vontade. O que você já fez para fazer aquilo que você queria? Hein? O que você é capaz de fazer para fazer o seu projetinho? É isso. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa para chegar onde a gente quer. Rompemos, lutamos. Deus está assim, eu quero essa mesma disposição de fazer a minha vontade. Porque você vai aborrecer muita gente. Muita gente vai vir contra você. Aí Jesus começa a falar. Aí ele começa a falar, ó, quer saber o que vai acontecer? Quer saber? Por causa de mim, muitos vão te odiar e vão te perseguir, porque você começou a me obedecer, por causa do meu nome. Não é porque você falou, em nome de Jesus. Não é por causa disso, não. É porque você começou a fazer o que ele fazia. Você começou a desencavar os poços dele. Isso irrita os amalequitas. Isso irrita aqueles que tampam os poços para não deixar rastro do que Abraão fez. Ô, gente, em 330, Constantino, ele foi uma das maiores manifestações de amalequitas da história da igreja. Constantino, ele mandou... Ô, gente, só para vocês terem uma noção, só para vocês entenderem um pouco do que é isso que eu estou falando aqui agora. Poucas pessoas sabem o que isso representa. Na história da igreja, e se você não estudar apenas a história da igreja protestante, se você estudar a história da igreja desde o século zero, desde o primeiro século, e você entender que a igreja que nasceu no primeiro século é uma igreja de judeus, que tinha a estrela de Davi, que usava menorá, que se encontravam nas sinagogas, que ia ao templo, que guardava o sábado, que só comia comida cachê. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Judeu, que estudava a Torá semanalmente. Eu estou falando da igreja do primeiro século. Essa igreja que explodiu o maior avivamento de todos os avivamentos até hoje foi a igreja do primeiro século. Eles foram tão poderosos, a contracultura, não de domínio, mas de serviço de amor. As viúvas, os órfãos, os aleijados, os cegos, os surdos, os pobres, eles foram tocados pelo poder de Deus. Eles davam tudo que tinham, não tinha necessitado, não tinha... Eles invadiam, eles assumiam responsabilidade sobre as pessoas que mais precisavam de amor. Isso foi alastrando. Gente, em 100 anos, isso virou uma onda de avivamento. Em 200 anos,
Isso começou a tomar proporções que Roma começou a perguntar assim: se a gente não parar esse povo, em 300 anos já se tornou implacável, ao ponto de Constantino virar e falar assim: não vai ter como parar esses caras. Nós já matamos, nós já perseguimos, nós já fizemos de tudo. Os caras já jogamos os caras para comer para os leões assim, ó, crucificamos, apedrejamos, esquartejamos, fizemos de tudo. Não para, quanto mais te mata, mais eles se multiplicam. Esse povo que está andando nesse caminho de Jesus. E quem ensina para eles? Um ensina para o outro. Porque todos eles conhecem os caminhos dos poços. E quando um entopa, o outro vai lá e abre. Por quê? Um ensinou para o outro. E quando entopa, o outro vai lá e abre, porque um ensinou para o outro. Então, e esses poços? Esses poços é de onde eles tiram água. E nessa água deles tem poder. Porque os caras viram no giraia. E ninguém segura os caras. E chega no tal do poço X, os caras recebem poder do alto. E aí, o que eles já faziam antes, agora eles começam a fazer com o poder de Deus. E aí, meu irmão, não tem como, os caras põem a mão no cego, o cego vê. Eles ressuscitam essas pessoas. E por onde esse cara passa é uma avalanche. Aí Constantino falou assim: mas como é que a gente para esse povo? Aí Constantino, ele era do Centrão na época, com certeza. Uma habilidade tremenda de negociar. Com certeza ele era treinado pelos caras do Centrão. Ele pensou e falou assim: cara, me fala uma coisa. Esses caras adoram esse Jesus, certo? Mas eles se alimentam dos poços que Jesus deixou cavado, certo? Tá bom. Ele pegou Jesus e ele aceita Jesus, Constantino. Olha que interessante, ele aceita Jesus publicamente, como presidente da república, ele aceita Jesus, como imperador de Roma, ele aceita Jesus, e ele fala: eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E ele faz aquela oração, a igreja abraça uma família, aquele negócio todo. Ele vai para a célula da mãe dele. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Mas imediatamente ele estabelece, não sei se você sabe, em 330, onde nasce o cristianismo. Onde nasce o cristianismo, gente. O cristianismo não nasce com Jesus. Nasce da fusão dos seguidores de Jesus com Roma. Onde nasce o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, em 330. Ele institui uma igreja estatal em Roma. Olha o que ele faz. Ele coloca Jesus como Deus a ser adorado em Roma. E ele vira e fala assim: ei, vem cá, chama os soldados assim: agora, quebre todas as sinagogas, elimine todos os símbolos que lembrem o Jesus homem, acabe com o sábado, troca o sábado pelo domingo, faz todas as mudanças que essas pessoas percam completamente o caminho dos poços, mas põe Jesus para elas adorar. Então elas vão adorar Jesus e viver como romanos. Elas adoram a Jesus que está no céu. Aí beleza, quando eles for salvo, e vai lá e vai morar com ele. Mas aqui na terra, não deixe eles mais descobrirem como acessar os poços. Sabe o que aconteceu? Não tinha. Após as próximas gerações, tinham acesso a um Deus, mas perdeu o Jesus homem. Perdeu o Jesus que ensinou a desencavar os poços. Eles perderam completamente a rota dos poços. Criaram-se uma agenda paralela. E eles perderam completamente o rumo. Quem entendeu o que eu queria falar? Quem está entendendo? E eu não estou falando da igreja católica só, não. A igreja protestante veio depois. E até hoje nós temos dificuldade de achar esses poços. Até hoje nós estamos tentando achar. E o pior de tudo, nós perdemos a esperança de viver como ele viveu. Agora nós queremos viver com ele no céu, na eternidade. Nós paramos de acreditar que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Quando você fala para a pessoa assim: viva o reino de Deus aqui na terra como no céu,
ela fala assim: isso não é possível, isso não é para mim. Eu tenho Jesus como meu Salvador. Isaac, repete comigo, Isaac. Ele faz parte de uma geração que pegou a marca do passado e trouxe para o presente. Vira para a pessoa que está do seu lado. Você está disposto a pegar a marca que Jesus fez no passado e trazer para o presente? Quê? Porque se você pegar a marca que Jesus fez no passado, gente, e não é aceitar Jesus, é entrar na agenda de Jesus. Porque somente nele você pode viver, se mover e existir. Não é para ele, é nele. É fazer parte do seu corpo. Jesus, ele não disse: eu vou carregar uma cruz, para que você não precise carregar a sua cruz. Ele diz assim: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, porque eu vou te ensinar a carregar uma cruz. Eu vou te ensinar a caminhar pelo mesmo caminho que eu caminhei. O caminho que eu abri os poços, eu vou te ensinar a andar por esse caminho e a manter esses poços abertos para os que estão vindo beber por essa água. Estão entendendo isso? Isso envolve morrer na cruz que você está carregando. Isso envolve viver a vocação que Ele te chamou para fazer, que Ele te criou para fazer. Repete comigo: se eu pego a marca do passado e eu trago para o presente, eu abro uma porta para aqueles que estão vindo atrás de mim e encontrar os poços abertos. Isso significa a palavra geração. Estão entendendo isso? Isso significa a palavra geração. Uma marca no passado que perpetua no presente. E eu quero pegar um versículo, gente, para piorar essa palavra hoje para vocês ainda, para vocês não dormirem hoje à noite. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus, eu acho que é Mateus mesmo. Mateus 10. A partir do versículo 34. Eu já li esse versículo algumas vezes aqui na igreja e eu vou ler quantas vezes for necessário. Eu nunca vi. Esses dias eu vi um pastor lendo, eu fiquei admirado. Eu falei assim: olha, esse cara é de Deus, porque ele leu esse versículo. Ele está entre os versículos proibidos por Constantino. Só que, gente, é muito importante entender que é Jesus falando, não é o Cacá Menezes, tá bom? Então não se ofenda comigo. Se você quiser, compra uma briga com ele. E olha o que ele disse para aqueles que pensam que honrar é fazer o que aqueles que não honraram te mandou fazer. Honrar não é simplesmente obedecer e respeitar, porque eu tenho que respeitar. Uma das coisas que... Olha, peraí, tira esse versículo por enquanto aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem aqui já viu aquela música do Sérgio Reis? O Chapéu de Couro. Ou sei o que de couro. Eu não sei cantar um pedaço dela. Eu sei o que ela fala. Fala o seguinte: que um pai estava com seu pai, o vô, tem um pai, o vô, o pai e a criança. Aí o pai cuidava do vô na casa dele, olha só. E o neto via o pai cuidando do vô. Mas a mulher do pai não quis mais que o vô ficasse, que o pai dele ficasse na casa dele. Então, eles chegaram a um acordo e mandou o pai para a rua. E aí, o pai foi para a rua e o filho deu para o pai um cobertor de couro. É uma coisa assim, para ele poder não morrer de frio na rua. Aí, quando o vô foi para a rua, o filho, o neto, foi atrás do vô e falou: vovô, me dá um pedaço
do seu cobertor de couro. E o vovô perguntou para ele: por que, meu filho, meu neto? É para eu dar para meu pai, quando eu mandei ele para fora de casa também. Em outras palavras, eu vou fazer o que eu vi meu pai fazendo. Então, para a Bíblia, honrar, um dos significados mais incríveis de honrar é cuidar do seu pai na velhice. Olha que interessante. Dá abrigo para ele, porque ele cuidou de você. E se você cuida dele, você honra ele. Quem está entendendo? É uma das questões de honrar. Olha que lindo, eu acho muito bonito isso. Inclusive, Jesus, ele briga com os fariseus que fala que ele fala assim, ó, todo judeu tem um dinheiro guardado para cuidar do seu pai na velhice. E aí os fariseus, os religiosos da época, falam assim, ó, dá do dízimo ou dá o recurso que você guardou para cuidar dos seus pais, que eu libero você da responsabilidade de cuidar deles. Jesus fala isso. Aí Jesus, ele fala, vocês são hipócritas, que vocês liberam as pessoas da responsabilidade até delas cuidar dos pais delas. Agora, é muito importante a gente entender que cuidar do meu pai, por isso que a Bíblia fala que se você honra o seu pai, os seus dias vão se prolongar. Não é porque você vai ter um plus de vida, não, gente. Não é porque você vai ter Deus vai te dar uma energia a mais. Não, é simples. É muito simples. Se você cuidar do seu pai na velhice, o meu pai cuida da minha tia Dilma, que é uma coisa muito linda que meu pai faz, inclusive ele me constrange muito. Minha tia tem 97 anos, é irmã da mãe dele, ele cuidou da mãe dele até o último dia da vida dela, e o meu pai cuida da tia Dilma, que ela tem 97 anos. Eu acho lindo o que o papai faz. Sério mesmo, eu fico assim, poxa, pai, você está me condenando, porque eu vou fazer isso com você também. Entendeu? Tipo assim, é impossível ver você fazendo isso, e todos os parentes da nossa família, ninguém quis cuidar dela. Todo mundo quis. O papai cuidou, fez um quartinho em casa, mesmo contrariando minha mãe, todo mundo, ele foi e está cuidando dela. Então, a tia Dilma, ela está vivendo mais dias, porque alguém está cuidando dela. Quem está entendendo? Se ela tivesse no asilo, abandonada, em depressão, sozinha, assim, talvez ela tinha morrido. E com certeza, eu vendo meu pai cuidando dela, eu vou cuidar do meu pai e os dias dele vão se prolongar. Então hoje todo mundo fica muito preocupado com a aposentadoria, porque quem vai cuidar de mim na aposentadoria quando eu não tiver mais dinheiro? Porque meu filho não vai. Né? Porque hoje em dia, na nossa cultura, assim, o filho coloca o pai no asilo. Mas a Bíblia fala, se você honrar seu pai, e outras coisas, cuidar dele na velhice, os seus dias vão se prolongar, porque alguém vai cuidar de você. Lindo isso, né? É um princípio bíblico. E é lindo. Eu, particularmente, já falei com a Carla assim, olha, não tem acordo. Não tem, eu vou cuidar de sua mãe, do seu pai, eu vou cuidar da minha mãe, do meu pai. Tipo assim, minha casa vai ser o primeiro lugar que eles vão poder procurar. Agora, cuidar do meu pai na velhice não implica fazer o que meu pai e minha mãe quis. É diferente. Papai e mamãe, claramente, eles não, assim, se preocuparam totalmente em absorver o projeto de Deus. Eu respeitei eles. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Tem uma historinha, gente, me permita assim, mais um minuto, só para fechar aqui com chave de ouro. Tem uma história que eu já contei para vocês aqui da minha mãe, que quando eu fui morar com os mendigos, minha mãe brigou comigo.